Sejam todos bem-vindos no FracCast, o podcast da Fractal. Gente, estou muito feliz de estar aqui, startando esse projeto. Infelizmente, a Cíntia, neste momento, não pode estar com a gente, porque ela está cuidando de bebezinhas, acabou de ter um bebê. Mas, amiga, é isso aí, estou aqui levantando a bandeira da Frac para todo mundo. E que Deus nos abençoe nesse projeto e em outros tantos que a gente tem aí para explorar. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. O conteúdo, a casa é de vocês. Consumam bastante, tragam a opinião de vocês para nós, tá? Sugestões, estamos abertos aqui a essa interação. Hoje eu tô com um convidado muito especial que fez parte começou a fazer parte da minha vida há um ano atrás e assim, foi muito legal o tempo que a gente passou junto. Vocês vão entender, né, durante o nosso bate-papo aqui, vocês vão entender quem é essa pessoa, o que ela representa aqui pra mim e pro Rafa também, porque acabou se tornando amigo, né? Sim. E a gente vai dar início ao primeiro episódio do FracCast. Roda a vinheta. Pessoal do Instagram, às vezes a gente vai fazer algumas pausas, né? Vamos seguir aqui o conteúdo normal, mas às vezes a gente vai fazer algumas pausas. Eu vou entrar aqui para ver quem tá online. Às vezes a gente vai fazer algumas pausas justamente pro Rafa configurar aqui a câmera, enfim, alguma coisa aqui que ele pedir pra gente, a gente vai ter que fazer essas pausas. Leandro, seja bem-vindo, tô muito feliz que você esteja aqui com a gente. Minha querida, prazer é todo meu e uma honra, né? Primeiro convidado, olha que responsabilidade. Estamos aqui meio com frio na barriga, mas logo a gente se solta. Faz né? faz parte. Ó, eu falo que a comunicação nos proporciona o melhor, que é conhecer história, conhecer vídeo e se conectar com pessoas especiais. Então a Vox You, ela traz esse maior significado para nós, que é contribuir com as pessoas, mas automaticamente conhecer mais das pessoas, né? Então vale muito a pena. E conheci um casal, se vocês conhecerem esse casal aqui no íntimo, vocês vão entender, viu? É isso aí. Leandro, eu gostaria que você se apresentasse, né, para o pessoal e contasse um pouquinho da sua história. Perfeito. Bom, meu nome é Leandro Ferrari, eu tenho 39 anos, eu sou franqueado de uma das maiores franquias hoje que tem dentro do Brasil, que chama Vox You, a maior rede de escola de oratórias da América Latina. Foi onde eu conheci a Aline, conheci o Rafael, e hoje eu trabalho com desenvolvimento de pessoas. Na verdade já tem por volta de 16 a 17 anos que eu já trabalhava com desenvolvimento de pessoas, e dentro dessa base de desenvolvimento, em 2019 eu conheci a Vox You como aluno. Fui buscar um processo para me melhorar como pessoa, como profissional, aprender a me comunicar, porque falar todo mundo fala, mas se comunicar nem todo mundo consegue, né, Aline? É verdade. E aí dentro desse processo me encantei com a metodologia, acabei trabalhando dentro da rede, fiquei 2 anos trabalhando na rede e em 2021 eu aderi a uma das franquias aqui em Uberlândia. E estamos crescendo, estamos desenvolvendo e potencializando muitas vidas, inclusive a da Aline, que a gente fala que a gente constrói uns monstrinhos. E a Aline é um monstrinho que cresceu, rompeu em muitas características, em muitos processos, e a comunicação hoje é muito importante na vida daquele que quer ser um bom profissional, um bom líder, que quer ter novos resultados. Então é a nossa missão hoje, né? Fazer esse processo. É verdade. Eu lembro que numa das primeiras aulas eu falei pra Ana Keila o tanto que é forte a missão de vocês, né? Sim. Porque isso é independente de nicho, independente de situação, né? Seja na vida pessoal, na vida profissional. Nós temos uma tendência de ter muitos problemas com a comunicação, Sim. né? Como um todo, em todo aspecto da vida, eu acho. Sim, ó, hoje é um agravante mundial isso. 85% da população mundial tem dificuldade de falar em público. Só no Brasil, 60% da população. Então isso é uma dor, por exemplo, era uma dor que eu sentia. Eu aprendi a conviver com essa dor devido à necessidade. Mas, por exemplo, todas as vezes que eu tinha que me expor, por exemplo, eu lembro quando eu era menino, que as professoras pediam para fazer leitura na frente do grupo, nossa,
eu entrava em pânico, que eu ficava contando quantos amiguinhos tinha e quantas estrofes tinha. Pra mim, eu ficava pedindo pra Deus, né? Pra que não chegasse e tivesse acabado. Mas na hora que chegava eu já tava tão perdido. E aí eu já ficava nervoso, transpirava, gaguejava, acelerava muito a minha forma de expressar. E por muitos anos eu carreguei isso. Fazer entrevistas com dinâmicas era terrível pra mim. Aí eu entrei num ministério que acabei desenvolvendo um pouco essa questão de falar mais com as pessoas. Mas naquele ciclo, naquele nicho, até ia, mas todas as vezes que eu tinha que ir pra fora, eu falei, cara, eu vou ter que ir com medo mesmo. Então eu fazia, mas era angustiante isso pra mim. E então deu 2018 a 2019, eu cheguei no momento da minha carreira que eu falei, cara, eu preciso ter novos resultados, novos alcances. E aí eu falei, eu vou buscar alguma coisa pra me desenvolver. Aí foi onde eu conheci a Vox em 2019, tinha 2 amigos meus fazendo um curso. Aí eles me chamavam, não, vamos lá pro curso de oratória. Eu falei, pô, mas falar, eu já sei falar, né? Você fala na frente do público. E aí foi onde eu entendi que falar realmente todo mundo fala, mas o se comunicar nem todo mundo consegue. E aí me apaixonei pela metodologia, eu consegui me desenvolver de uma forma muito rápida. Eu lembro que em 3 meses, aí com 1 mês e pouquinho eu acabei entrando dentro da Vox mesmo como funcionário. Fiquei 3 meses, assumi a gerência, com 8 meses eu assumi a direção, falei, olha, funciona bastante, né? Uau! E eu já tinha uma projeção desde 2019, eu comecei a sonhar em ter uma Vox. E nessa que eu comecei a sonhar, comecei a idealizar e já tinha a Vox como um dono. Aí nós tivemos o nosso CEO, o Luiz Fernando Câmara, uma excelente pessoa para vocês seguirem. Sigam ele, gente. Um jovem visionário, um cara com a cabeça fantástica. E aí eu falei pra ele ó, cara, é um processo incrível, é uma metodologia fantástica que desenvolve pessoas, eu tenho crescido muito, eu tenho me desenvolvido muito, quebrado muitos paradigmas, muitas barreiras e tenho visto isso na frente de muitas pessoas. Aí eu fiquei por 2 anos, aí teve uma palestra que ele veio aqui em Uberlândia, lá na CDL, se eu não me engano, e ali eu me encantei mesmo com o processo. Aí nós saímos para jantar. Quando nós saímos para jantar, no meio de alguns empresários, assim, eu entendendo um pouco da história deles, e aí ele fez uma pergunta, saiu fazendo a pergunta para cada um e fez para mim, né, se eu queria ter uma Vox, e eu falei para ele que queria. Nossa. E aí, trabalhando, rompendo, fazendo acontecer, é uma missão que eu tenho, que é desenvolver pessoas, é um projeto, uma missão, um propósito, e isso me encantou, a raiz, foi lá o bichinho da Vox me picou. E aí em 2021 eu aderi a uma das franquias. Eu saí da onde eu estava, tinha recebido uma proposta para uma outra empresa, e aí eu falei pro CEO, falei, ô Luiz, eu gosto, sou apaixonado pela Vox, acho incrível o processo. Cara, eu não sei o que eu vou fazer, mas daqui no máximo uns 2 anos eu vou dar um jeito de comprar uma Vox. Vou levantar os recursos, levantar as formas. E aí 5 dias depois eu estava tendo uma Vox. Uau. São as loucuras aí de Deus, as loucuras do propósito, as loucuras da lei do universo, da fé e assim por diante. E aí com 5 dias eu projetei esse processo, esse projeto, e aí nós crescemos. Hoje nós estamos com 2 anos de operação nessa unidade, eu estou contabilizando 4 anos na Vox, e aí já são mais de 40 mil vidas transformadas, são mais de 150 escolas hoje dentro do Brasil. E a gente tem feito uma diferença na vida das pessoas e a nossa vida também tem sido transformada. E tem mesmo, gente. Eu posso assinar embaixo de tudo que o Leandro falou. Faz muito sentido. Eu fui em busca, inclusive, de um desenvolvimento profissional, né? Porque eu me sentia, assim, meio estagnada. Sim. E eu sei que para eu promover o meu negócio, para eu promover o que eu faço, o digital é muito importante. Sim. Né? A gente trabalha com o marketing digital e a gente sabe da dificuldade das pessoas, dos experts, das pessoas que estão ali na frente de um negócio digital, de se expressar e se posicionar. Sim. Né? A internet hoje exige muito da gente nesse aspecto em relação à comunicação. Sim. Então, para mim, naquele momento, era uma dor muito grande. E eu acredito que a maioria das pessoas que vão procurar vocês hoje, tem muitos assim nessa situação, que às vezes quer empreender no digital, mas não consegue
destravar mesmo, sabe? Sim. Não é isso? Não tem muito isso? Ele pega em todos os aspectos, né? Por exemplo, dentro dessa questão de 60% da população brasileira tem dificuldade de falar em público, ela pega esse mecanismo também, que, por exemplo, tem pessoas que têm muita facilidade de criar essa linha de conexão tete a tete, falando assim. Mas quantas pessoas a gente pega lá que na hora que ela tem que fazer um stories, ela tem que fazer uma gravação, ela trava, ela trava. Como até na própria apresentação mesmo. Por exemplo, a gente pega advogados de 20 anos de profissão, que estão vindo muito pro digital também, que o mercado tem mudado muito. E algumas pessoas que são assim, simpáticas, extrovertidas, conversam com todo mundo. Na hora que sobe numa apresentação, trava. Não consegue nem se apresentar. E aí, o mercado, ele tem mudado muito, como você disse, hoje é um novo recurso digital para muitos empresários, para muitos segmentos. Você se posicionar em frente ao digital hoje é fundamental. É um mecanismo que é uma ferramenta hoje necessária. Como isso daqui faz muito sentido, tete a tete, o digital ele tem um alcance mais exponencial. Então as pessoas elas são mais conectadas de uma maneira até muito mais ampla, longe. E aí você vai ter clientes onde você não alcançaria, por exemplo, presencialmente. Então muitos estão vindo buscar, mas exige técnica para isso. É uma forma de como olhar para a câmera, uma forma de como usar entonações de voz, de você saber como se posicionar, de como você transmitir uma energia, por isso daqui que é mais difícil. Porque a tecnologia ela é muito fria. Então você criar essa linha de conexão com o público ao qual você está apresentando, seja uma apresentação que você faz no vídeo, seja às vezes a gravação, seja um podcast, seja uma live, tem que ter ferramentas e técnicas para você criar essa linha de conexão, porque senão fica frio, fica vago, é só mais um. E o mercado hoje tem exigido muito. A gente dá muito treinamento em palestras em empresas. E a gente já vinha falando isso para alguns profissionais, algumas situações de que o mercado estaria mudando muito. Só que tinha alguns que daqui 10 anos estariam mudando, alguns processos. Só que veio a pandemia e antecipou isso. Veio de um modo muito rápido, pegou muitas pessoas desprevenidas. Então a gente viu aí muitas empresas fecharam. Foi a pandemia que fechou as empresas. Não foi. A pandemia só mostrou realmente, escancarou os problemas e os defeitos das empresas não se desenvolverem, dos profissionais não se desenvolverem. E até tem uma frase que eu uso bastante, que é a frase do Jim Rohn, que ele fala que ou você diminui seus sonhos ou você aumenta suas habilidades, a decisão é sua. Então, mas é um mecanismo que as pessoas começam a andar, que a gente fala no estado flow, vive a mesma vida, da mesma maneira, do mesmo modo, repete, não muda, não se desenvolve, vive as mesmas coisas. E é impossível, né, você ter resultados diferentes fazendo o que você sempre fez. Então, dentro desse processo, a ferramenta, habilidade, conceitos técnicos, ela vai ampliar o teu processo como profissional, vai ampliar o teu segmento, vai ampliar a tua visão, vai ampliar negócios. Por quê? Tudo que você tem como ferramenta, você tem como técnica, ela vai abranger um campo que você não conseguia enxergar, que você não conseguia fazer. É muito simples, por exemplo, eu não conseguia fazer determinados tipos de coisa, eu não conseguia chegar a determinados tipos de processo. Quando eu tenho a ferramenta e a habilidade, aí vai chegar, só se você não quiser. Porque você não consegue mexer nessa cafeteira se eu não conseguir saber como é que mexe. Mas se eu estudar, se eu pegar o mecanismo aqui de como fazer, eu vou saber como funcionar. Então é só se eu não quiser. Então os resultados mudam. Ou seja, a gente fala que se você muda sua mente, se você muda seus pensamentos, você muda seu mundo. Então é o mecanismo hoje que a gente trabalha, é potencializar e desenvolver as pessoas. É verdade. Eu me encontro assim, tem várias, eu até comentei isso com a Ana Keila nas aulas. Se eu pudesse fazer um mutirão e pegar todos os meus clientes e colocar lá dentro, vai fazer o curso, porque é tão importante e às vezes uma coisa assim que parece fácil. Por exemplo, para mim, eu não tenho tanta dificuldade de... E engraçado que eu já fui pra lá com isso, eu não tinha tanta dificuldade de abrir uma live, de aparecer nos stories, de interagir com o meu público ali, de criar um conteúdo. Eu não tinha tanta dificuldade quanto eu tinha em falar com você assim, entendeu? Gerar essa conexão, entendeu? Então é bem o que você falou, independente de esfera ali, do local que você tá, a comunicação é muito importante, é muito importante. Tem projetos parados.
Sim. Eu tenho alguns projetos assim de clientes que estão travados porque eles não conseguem ter esse impulso, sabe? Eles Sim. não conseguem seguir, eles não têm essa trava de gravar conteúdo, aí fica aquele, né, para o marketing digital, para a questão de criar o conteúdo mesmo para as redes sociais, fica um conteúdo mais engessado. Sim. E hoje as plataformas estão entregando muito mais formato de shorts, né, que são os vídeos menores, e infelizmente exige isso deles, é uma exigência de mercado, né, uma exigência da ferramenta. Então é um desafio muito grande que a gente enfrenta ainda hoje no digital, é esse. Sim. A comunicação, ela realmente é uma peça muito importante. Sim. Muito importante. Hoje 90% do nosso dia a gente usa de comunicação. Só que você se engana quando você acha que a comunicação é o que você está falando, tá? A gente entende hoje dentro de um processo que na verdade a fala, ela representa a menor parte dentro do conceito da comunicação. Hoje 55% da sua comunicação é nos seus gestos, nas suas expressões, seu contato visual, a postura, a forma como você entrega o seu mecanismo. Se não tiver o carisma... Se não tiver, se você não criar essa conexão, por exemplo, já na parte como você transmite, você não conecta com as pessoas. 38% da comunicação, ela já vem num tom de voz, olha o tanto que isso é louco. Quase que a metade da comunicação ela é baseada na forma como você usa a sua voz. A sua voz com tipo de assunto, a sua voz com tipo de pessoa, a sua voz com tipo de local, tipo de ambiente. Se você não conseguir utilizar a sua ferramenta de voz no nível que a gente fala sobre uma modulação, você perde uma conexão com a pessoa. E até brinca, às vezes a gente traz as analogias e a gente sempre traz a comparação. Você pega, por exemplo, uma pessoa que ela é muito acelerada, muito espontânea, muito dinâmica. Ela tende a falar mais alto, ela tende a ser mais impositiva. E aí ela pega, por exemplo, um público que é introspectivo, uma pessoa que é mais reservada, aquela pessoa que é mais vergonhosa, ele transmite uma agressividade muito intensa para aquela pessoa. Muito isso. E a pessoa se fecha, não adianta. Se ela for um cliente, ela não compra de você. Se ela for um liderado, ela não vai responder tudo que você realmente transmite, porque para ela é uma agressão. Obviamente, às vezes é um problema dela, mas eu como gestor, eu como vendedor, eu como líder, eu como uma pessoa que estou apresentando algo, eu é quem tenho que me conectar, eu é quem tenho que ajustar o meu modo para que eu consiga atingir a melhor forma de realmente ter a atenção dessa pessoa. E às vezes a gente erra só na voz para você ter uma noção. E até invertendo, você pega já uma pessoa que é muito serena, já fala baixinho, fala mais devagar, ela tende a explicar numa calma. Ela pega um cliente, um aluno, um liderado que é mais acelerado, a pessoa fala, não, pelo amor de Deus, vamos, acelera. Então olha que como só na voz é muito importante dentro de uma assertividade que a gente coloca dentro do processo de uma comunicação. Aí entra a fala, que é 7%. Então, ou seja, 93% hoje da sua comunicação uma partícula, né? É o que você transmite, não o que você fala. Aí, aquele cara que fala muito, tem aquela pessoa que é descontraída, ela vai lá e fala mesmo. Tem muita gente que fala, mas não diz nada. Tem muitas pessoas que ela faz todo aquele processo e na hora que você chega a pessoa, mas você conseguiu entender o assunto? A pessoa fica perdida. Então, a comunicação bem organizada, o processo bem elaborado é técnico. Então, você pega uma pessoa, às vezes, que fala muito, se ela tiver ferramenta e técnica, ela vai conseguir organizar melhor a ideia, ela vai conseguir organizar melhor o processo, e aí vai transmitir de uma maneira mais assertiva com o público a qual ele vai mexer, a persona que a gente fala. Então, são ferramentas. Então, a gente pega pessoas lá que chegaram na nossa unidade, tem casos de alunos que não terminaram o 2º grau, para não ter que fazer uma faculdade, para não apresentar no TCC, para você ter uma noção. Nossa. Você falou de muitos projetos que ficam parados. Eu tenho pessoas que estavam tentando passar em processo seletivo por 11 anos e não conseguia. Pensa, 11 anos tentando passar no processo seletivo e não conseguia. Pessoas que já tinham perdido várias propostas de trabalho. Tem uma estimativa que para mim é uma estimativa assustadora. 65% dos jovens que saem da faculdade, eles não conseguem exercer sua profissão. Real, muito real. Então a gente fica pensando, meu Deus, quantos projetos, quantos sonhos, quantos ideais foram colocados nesse tempo, 5 anos de faculdade, 2 anos, 5, 6, 7, dependendo da faculdade, e a pessoa sai, ela não consegue exercer, ela acaba se frustrando e vai exercer uma outra coisa.
A gente tem um comediante que ele fala, ele é engenheiro também, ele fala, a maioria dos engenheiros não é engenheiro, o cara é administrador. Ele chegou no palco assim, ele fazendo stand-up, e aí ele pegou e falou, eu sou engenheiro e a maioria dos engenheiros é administrador. E aí perguntou pro rapaz, você mexe qual? O cara, sou engenheiro. E você faz a engenharia? Não, sou administrador. Ele falou, tá vendo? Porque as pessoas buscam alternativa, porque elas não conseguem se posicionar numa entrevista, não conseguem se vender, não conseguem mostrar o que ela tem de qualidade, de ferramenta, de aprendizado. E aí ela vai a tendência é buscar novos horizontes, novos mecanismos, porque ela está frustrada. Então assim, é pesado, é doído para você ver para as pessoas, e você vê pessoas deixando de conquistar processos maiores, deixando de conquistar melhores posicionamentos de carreira, deixando de exercer o sonho da vida dela, e até próprio relacionamento. É verdade. A gente vê pessoas que têm dificuldade de se conectar. E aí veio, esse tempo atrás a gente deu um treinamento, principalmente depois da pandemia, isso agravou muito. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência emocional, e agravou muito. Teve um caso de uma menina que a gente deu um treinamento para ela, faz engenharia na UFO. E ela falou, eu vim fazer o curso porque eu não consigo mais, eu não sei mais falar com as pessoas, eu não consigo pegar o telefone e ligar para as pessoas, eu não consigo, por exemplo, sentar para me conversar com as pessoas. Hoje eu só consigo digitar. E eu sei que eu não posso ficar dessa forma, porque senão eu vou ficar vendida dentro do mercado. Aí você fala, meu Deus do céu, olha que situação, a pessoa não conseguir. E isso é uma verdade. Hoje tem uma doença chamada fonofobia. As pessoas não têm coragem mais de ligar. É verdade. Não conseguem ligar para as pessoas. Cada vez menos as ligações. Tem uma outra doença chamada, dentro de um processo para apresentação, que a pessoa tem realmente a fobia, o pânico de falar em público. Tem gente que prefere o sentimento da morte do que ter que falar em público. Então, como é que essa pessoa vai fazer? Ela vai participar de uma entrevista, ela tem que, às vezes, fazer dinâmicas. Se ela for trabalhar num cargo de liderança, ela vai ter que apresentar. Se ela for trabalhar dentro de algum projeto na faculdade, ela vai ter que fazer o TCC. Então, eu fico imaginando o tanto que as pessoas elas necessitam de ferramentas e habilidades para se projetar. Porque aí vem a frase do Jim Rohn, ou você vai ter que diminuir seus sonhos, ou aumentar suas habilidades. E faz muito sentido, né? Porque ou você se vende ou você vende algo. A todo momento a gente quer vender algo, seja um serviço, né? Seja você ali como profissional. Então, gente, um alerta. Isso é muito sério. Esses dados que o Leandro passou aqui pra gente é pra ficar de alerta real. Porque eu conheço muitas pessoas, inclusive tem uma moça que ela é estagiária, ela provavelmente vai iniciar com a gente na próxima semana, que ela me falou justamente isso. Ela falou, eu preciso explorar o mercado para eu conhecer o mercado, né? Para eu saber para onde eu vou, porque a faculdade em si, tanto nessa parte, né, de explorar, de você ter ali, de você ter um ambiente que você possa se comunicar, trocar ideias com as outras pessoas, né? Ter o networking, a faculdade não proporciona isso. Ela não forma profissional, né? Muito a faculdade não forma profissional. Eu saí do direito assim, eu falei, tá, pra onde eu vou? Você exerce o direito? Não. Tá vendo? É estimativa. Isso é gravíssimo, porque são projetos e sonhos. E às vezes você começa a buscar novos horizontes porque você não conseguiu se colocar em cima disso. Então é pesado, é muito pesado. Hoje há uma carência de profissionais, o mercado está... Uma das soft skills hoje mais importantes que tem é a comunicação. Hoje a mais importante é a inteligência emocional. Mas a inteligência emocional ela vem baseada também dentro de um conceito de liderança, de conceito de como se comunicar. Você pode saber tudo, mas se você não souber explicar, não souber vender, não souber se posicionar, é a mesma coisa que você não souber nada. Já existe a obesidade de conhecimento. Tem pessoas que têm muito conhecimento técnico, tem muitas informações, mas não consegue passar, não consegue consegue vender. Você sabe que eu já me peguei assim, né? Nossa, há um tempinho atrás. Falei, gente, eu preciso transbordar, eu preciso passar isso aqui que eu sei, eu preciso tirar isso aqui do papel. Porque junto à correria do dia a dia e a gente não consegue administrar as emoções mesmo, né? Você falou, inteligência emocional, acho que é isso, né? Você administrar ali as emoções, falar, opa, tô sentindo isso,
para onde que eu vou, organização, de pensamento, de tudo, até do ambiente, né, que você está, do ambiente que você frequenta, que isso para mim faz muito sentido. Sim. E um tempo atrás eu tava super desorganizada, super mesmo, e eu me vi assim, num abismo. Sim. Num abismo. E você começa a se perguntar onde você está errando, o porquê que você não está conseguindo chegar onde você quer chegar. A gente se depara isso com pessoas frustradas, pessoas que... A gente tem casos de pessoas que gastaram 65 mil reais em cursos, pensa. E a pessoa tem muito conteúdo, mas ela chega lá, e aí? Eu não consigo me projetar. Quantas pessoas choraram já na minha cadeira, nós fazendo uma reunião com ela, que é uma importância que a gente tem. A Voxshare não se preocupa somente com alunos, ela se preocupa em fazer sentido para aquilo real, que as pessoas procuram. Então a gente faz uma entrevista, a gente vai entender a necessidade, a gente vai entender quais são as dificuldades da pessoa, e aí a gente entendendo, até porque o corpo transmite, a gente começa a perceber quais são as dificuldades que a pessoa tem. Aí a gente vai falar sobre o que é o processo, a metodologia, e aí a gente direciona, não faz sentido para você o que a gente tem, acho que é ideal você fazer esse tipo de curso. Agora, quando a gente entende, aí a gente vê qual dos cursos se enquadra melhor no perfil de cada um, porque a faculdade não forma profissional. Eu formei marketing, eu fiz marketing, e eu saí e falei, meu Deus, parece que eu não sei nada. E quantas pessoas a gente se depara com isso? Ela sai, parece que ela está perdida no mercado, parece que não consegue exercer, e fala, para que eu fiz isso? Então, esses processos de pessoas que têm muito conteúdo técnico, muita ferramenta, mas ela não consegue projetar isso, é frustrante. E aí vem muitas questões, a gente falando agora sobre um pouco de inteligência emocional, é exatamente essas confusões. Porque a pessoa fica abalada emocionalmente, ela cria muitas expectativas, ela cria muitos ideais e não consegue exercer. Tem algumas coisas por trás disso também, porque hoje nós somos o que a gente viu, ouviu e sentiu da infância até aqui. Então a gente carrega muita coisa também da nossa família, das pressões que a gente viu. Não, a gente ouve não do início da nossa existência até a nossa, dependendo da maioridade, não vai dar certo, é muito difícil, é muito complicado, não faz isso, não faz assim. Não... Então a gente carrega muitos nãos. E aí chega um momento da vida da gente e fala, e aí, o que eu vou fazer, como é que eu vou vencer? E esses nãos, ele impacta muito, porque o cérebro não entende o que é certo e o que é errado. Ele entende as informações que é trago para ele. A neurociência comprova isso. O cérebro precisa de clareza. Só que quando tem muita coisa negativa sendo posicionada, o cérebro tende a pegar mais o que é ruim e o que é negativo do que o que é positivo. E aí as pessoas ficam presas a esse processo. E aí na hora que é para ela se posicionar, na hora que é para ela ter força, ela tem dificuldade. Mas eu tenho informação para vocês, né? Não tem jeito. Se você se tornou adulto, você é 100% responsável do que você vai fazer daqui para frente. Uau, então a decisão, ela vai passar a ser sua. Porque se você quer resultado diferente, a loucura é você continuar fazendo as mesmas coisas, querendo ter resultado diferente. Não tem jeito. Então você precisa se posicionar, você precisa buscar alternativas, você precisa se posicionar para que isso aconteça. Você se tornou adulto, então você é 100% responsável do que você vai fazer daqui para frente. A decisão é unicamente sua. Porém, existem casos de pessoas que até têm muita vontade de romper, de quebrar paradigmas, de romper traumas. Aí entra os profissionais, seja um psicólogo, terapeuta, seja eu sou formado em terapia sistêmica, agora eu fui fazer cursos para me desenvolver. Pega, por exemplo, cursos de desenvolvimento pessoal que tem hoje, desde coach, PNL, inteligência emocional, ou cursos da Vox que tem todos esses cursos implantados dentro do processo. Aí ele te dá as ferramentas para que você consiga como sair dessa zona. Como você realmente fortificar, a gente fala ressignificar o seu processo mental. Porque é uma reprogramação mesmo, isso é a programação neurolinguística. Fazer uma reprogramação cerebral para que o seu cérebro tenha ferramentas e alternativas, para que ele saiba como driblar aquele processo, ressignificar e reconstruir um novo mecanismo. Porque senão você vai ter que diminuir os sonhos. Se você continuar vivendo da mesma forma, fazendo as mesmas coisas, não tem como você ter resultados diferentes. Até porque o mercado tem mudado muito. Eu tenho falado todos os dias, né? Muito. Quem diria, banco está fechando.
e quantas agências de bancos estão fechando, quantas pessoas estão sendo demitidas. Eu vejo muita reportagem, vejo muito a Forbes, e eu estava vendo uma reportagem esses dias de um rapaz que estava, questão agrícola, hein? O rapaz estava aqui numa sala com um joystick e 2 televisão grandona, aí os caras fez a primeira filmagem e falou, o cara tá jogando videogame, né? E com foninho, todo mundo achando que jogando videogame. Não, ele estava conduzindo 3 tratores e 2 caminhões no controle remoto. Agora você imagina, já é 5 profissionais, 4, né? Porque aí ele está exercendo 4 profissionais que não está ali. Antigamente, né, tinha vários gerentes de fazendas que ficavam percorrendo. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa uma vez e tinha 120 caminhonetes dessa empresa lá. Nossa. Da mesma empresa que eles davam para os funcionários, porque o funcionário precisava correr no campo. O que é feito hoje? É o drone. Um cara só, ele coloca o drone corre toda a fazenda e o cara consegue ter técnica, consegue ter informação, consegue ter todo o processo dentro daquele campo pelo drone. Então, se as pessoas não se estruturar, buscar novas ferramentas, isso vai ficar vendido no mercado. E tem muitas profissões aí que vão ficar 30%, se não extinguir, acabar, vai diminuir muito. Aí eu vou falar, Leandro, mas que loucura é essa de informação que você está trazendo? É a realidade. É inteligência artificial, né? Igual você falou, o cara que era do campo lá, literalmente, ele tinha que ir para o campo, agora ele já administra tudo. Exatamente, sim. A inteligência artificial. Então, assim, a questão é essa mesmo. Ou diminui os sonhos ou aumenta as habilidades. Eu prefiro aumentar minhas habilidades, né? Porque eu tenho grandes sonhos, eu tenho grandes objetivos. Eu também. Então, assim, eu não posso parar. E eu não vou parar. E é engraçado isso, que aí eu fiz o curso em 2019, e a minha mente foi se expandindo. Albert Einstein, já na sua magnitude de inteligência lá atrás, como ele pensava à frente, ele já dizia, a gente usa como essa frase muito forte lá na Vox, que a mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Porque a mente se expande, e aí você vai vendo horizonte, você vai tendo novas ferramentas, você vai tendo novas possibilidades, você fala, caramba, dá para chegar, tem como chegar, tem como eu conquistar. A gente tem menina de 17 anos que abriu empresa lá. A gente tem pessoas que subiram 3 cargos em menos de um ano. A gente tem pessoas, cara, jovem de 22 anos que abriu 2 empresas em menos de um ano. Aí você fala, mas que isso? É engraçado que a gente começa a dar o treinamento, aí tem pessoas que falam, rapaz, não é possível que eu não sabia fazer isso. Não é possível que eu não conseguia conduzir. Parece, cara, é tão fácil. Sim, às vezes é muito simples, mas é tão trabalhado um mecanismo bloqueador dentro da mente, as emoções, a gente está falando de inteligência emocional, as emoções, as crenças, os medos, é tão forte que a pessoa não consegue fazer. E aí por isso que entra a ajuda dos profissionais e a ajuda, por exemplo, de um curso desse. Porque a pessoa, ela vê que é mais simples do que ela imaginava. Igual a gente chega lá, não, eu jamais vou subir no palco, eu não consigo, Deus me pegar no microfone, eu não consigo. A gente ouve muito disso. E o medo de falar em público, que a gente fala sobre a questão do pânico, as pessoas elas não têm medo de falar em público, elas têm medo de errar em público e ser julgada. Então, às vezes, elas nem vão fazer, elas nem vão se posicionar, por exemplo, numa questão de podcast, que aí existe uma coisa que é gravada ainda, e fica uma evidência muito mais prolongada, mas as pessoas não fazem isso por medo do julgamento. Então, elas preferem não fazer. E aí, por não fazer, os resultados delas não são alcançáveis. Então, por exemplo, a gente pega alguns casos de alunos que os caras vão gravar, por exemplo, um stories, vai gravar um vídeo, ele faz 20, 30. Eu já ouvi de aluno, cara, eu tentei 50 vezes gravar um vídeo. Aí a pessoa chega um momento que ela se desgasta, aí ela pensa, não, na outra vez que ela for fazer, não, como é que eu vou fazer? Aí vai ficar 20, 30 vezes, aí ela começa a não fazer. Mas hoje é uma tendência a utilizar essas ferramentas. Então, este processo, ele precisa ser desenvolvido. Tá passando avião aqui, ao vivo é assim, tá? Tem um avião aqui, a gente tá perto do aeroporto. Meu Deus, gente, a gente tá perto do aeroporto real mesmo. É, bem pertinho. É rota, né? Então, dentro desse processo, se as pessoas não buscar novas ferramentas para saber se posicionar, ela vai ter sempre essa dificuldade. Aí quando a gente traz a ferramenta, e obviamente a gente tem muito mecanismo, muita habilidade, nós somos profissionais nessa área, a gente mostra para ele que é leve.
E aí tem gente que chega lá na primeira apresentação, por exemplo, a gente tem alunos que na 7ª aula já faz. Na verdade, todos os nossos alunos na 7ª aula já conseguem fazer apresentações. Coisa que às vezes nunca fez na vida. E eu tô falando por exemplo, eu fui fazer uma apresentação no 2º ano, eu queria matar minha professora, porque ela me pôs para ser Castro Alves ainda, eu tive que recitar um poema. Gente, eu transpirei que eu encharquei uma camisa por baixo de um terno. Eu fiquei por muito tempo não querendo usar terno, porque eu falei, cara, esse negócio horrível. E aí eu falei, caramba, que dificuldade isso. Mas era trauma, circunstâncias de exposição que eu não gostava. E aí quando a gente vai começar a ser treinado nisso, você fala, não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa tão monstruosa como a gente imagina. E as ferramentas facilitam esse processo. Então a gente se sente muito seguro, a gente se sente mais forte, a gente organiza bem as ideias, a gente consegue transmitir isso com posicionamento, segurança, porque é nos ensinado a isso. E aí quando é ensinado e você pratica, quando você pratica, isso se torna uma habilidade. Se torna uma habilidade, você leva pro resto da sua vida. E aí os resultados mudam. É verdade. Não tem jeito. Você falando da questão da porcentagem lá do que é comunicação de fato, me veio uma coisa aqui na cabeça agora. Até sobre isso que você acabou de falar. Eu fazia teatro na adolescência. Sim. Foi uma forma de eu curar uma depressão que eu tive, que eu era muito criança ainda. Tipo, eu comecei com depressão, acho que eu tinha uns 12 anos. Sim. Foi uma fase muito difícil, né? Porque eu não entendia muito como eu podia chegar para alguém e falar sobre aquilo, me expressar sobre aquilo. E acabou que surgiu a oportunidade na escola de fazer o teatro. E eu comecei a fazer teatro, tal, fiz teatro até os meus, acho que até uns 18, né? Até uns 18 anos. Depois eu fui fazer em uma escola mesmo de teatro para atores profissionais. E eu convivi com muitas dessas técnicas do curso no teatro. Tem muita coisa que eu aprendi lá no teatro, mas é como andar de bicicleta, né? Sim. Se você não exercitar, se você se perder ali no caminho, depois você vai ter que aprender de novo. Sim. Aprender de novo. Então, quando eu fui para procurar a Vox para fazer o curso, eu fui querendo meio que viver, sabe, isso de novo. Porque eu li, né, a ementa do curso, as aulas, as dinâmicas, né, o que tinha lá. Eu falei, nossa, se parece muito com o processo que eu fiz no teatro. Expressão corporal, voz, né, modulação da voz, enfim. Foi, assim, o teatro pra mim é tudo. Sim. Eu acho que os meus filhos, hoje eles fazem esportes, mas se eles quiserem um dia, eu vou amar que eles façam teatro, porque ajuda muito. Ajuda a se expressar, né? O teatro, você utiliza muito da ferramenta corpo para você se expressar. Só que tem uma situação, por exemplo, não sei se você chegou a sentir isso daí, mas tem algumas pessoas, até tem um professor lá que fez teatro também, que eles vêm com essa questão mesmo, fizeram um curso de teatro para poder se desenvolver dentro do mecanismo corporal. Só que nas expressões faladas, por exemplo, ele tinha dificuldade às vezes. Porque aí entra eu fui treinado para realmente me expor mais. Que acaba que ele vê que nas situações, por exemplo, nas aulas, geralmente você se veste um personagem. Sim. Então, realmente, às vezes, a comunicação, ela é daquele personagem. Por exemplo, tem pessoas que chegam, existem algumas questões que foram colocadas. Não, chega lá, você está nesse mundo do teatro, igual a gente pega alguns alunos, por exemplo, você vê como que a mente é. A gente pega casos de pessoas que são de bandas, por exemplo. O cara fala, eu toco um instrumento para 200, 300, 400 pessoas, toco a guitarra, eu canto, eu faço... Mas se eu tiver que me expressar e falar, não consigo. Então, por exemplo, alguns dos teatros, a gente explana. Então eu estou explanando para um público, eu estou explanando para uma pessoa e eu estou usando de experiências corporais. Mas se eu tiver que sentar com uma pessoa e negociar, conversar, criar um diálogo, eu tenho dificuldade. Então o curso e as ferramentas, a gente não trabalha só para quem é palestrante. Na verdade, a gente nem forma palestrante, só que o curso acaba formando. Não é o nosso intuito formar palestrantes. Mas a gente tem alunos que são palestrantes e as ferramentas também contribuem para que as pessoas sejam palestrantes também.
Mas é um mecanismo abrangente em muitos outros. São mais de 80 técnicas que a gente desenvolve. Entra desde uma programação cerebral, que é a PNL, a própria inteligência emocional, que hoje são cursos vendidos separadamente, a gente tem dentro do curso de oratória. Pega técnicas de coach, a persuasão e influência, convicção nas palavras, todo o mecanismo de gestos, expressões, a parte do contato visual, saber trabalhar mecanismo de analogia, de você saber conduzir, transmitir, sustentação oral, trabalha mecanismos de posicionamento. Aí a gente falou, por exemplo, modulação de voz. Como eu disse, às vezes você pode ter muito conteúdo, você pode ter muito conhecimento. Aí você usa uma frequência de voz agressiva com a outra pessoa, não adianta, ela não vai se conectar com você. Então a gente trabalha essa questão de modulação. Aí chega algumas pessoas que falam, então vocês vão me mudar, né? Você vai mudar minha pessoa. Sai daqui um mutante. Fala, não é mudar. Porque cada um tem a sua essência, a sua característica. E tudo que é forçado as pessoas percebem. Então a gente usa técnicas com muita naturalidade. Então a gente traz ferramentas e habilidades, e na naturalidade que você tem, o como você consegue exercer, faz isso naturalmente. Então as pessoas não percebem que é uma ferramenta que você está usando. Ele está fazendo técnica comigo. Aí está tentando deixa eu te contar. Gente, no primeiro dia, fui eu lá, bonita, procurar o curso de oratória. Agendei um horário com o Leandro, sentei na mesa dele. Aí a gente começou a conversar, acho que a gente ficou umas 2 horas lá, foi muito tempo. Fluiu porque muito. Ele explica muito, a gente trocou muito papo e tal, foi muito massa. E aí, chegou determinado momento e falou, eu sou especialista também, ele falando, né, da vivência dele, da experiência profissional dele, ele falou, da parte da leitura corporal. Sim. Eu falei, meu Deus, e agora? Agora eu vou contar tudo pra ele, né? E eu saí de lá com aquilo na cabeça. Falei, Rafa, ai meu Deus, será que ele fez alguma leitura de mim? Que a gente fica meio assim, né? A questão, por exemplo, dessa leitura que a gente faz, é um modo de você respeitar o outro. Por exemplo, dentro da técnica de rapport, a gente usa um dos conceitos chamado empatia. Então, é se colocar no lugar do outro. Porque quando eu compreendo que você está me transmitindo e não me falando, eu consigo condicionar o meu mecanismo para que você se sinta mais à vontade. Então, é um meio que a gente utiliza de ferramentas, não para tirar proveito das pessoas, não é isso. É para que você se torne mais agradável, para que a pessoa se sinta mais à vontade, para que a pessoa consiga transmitir tudo o que ela tem a passar, porque tem pessoas que têm muita dificuldade em expressar o que ela sente. Tem gente que não sabe falar o que sente, tem gente que não sabe falar o que está pensando. Quantas pessoas falam e as pessoas não conseguem compreender, não tem uma linha em cima disso. E aí a pessoa que está ouvindo, se ela não tiver ferramenta, por exemplo, eu falo muito sobre, a gente tem muitos gestores também, muitas empresas. E aí qual que é o maior erro que os gestores cometem? Eles não conhecem o seu liderado. Eles não conseguem compreender, às vezes, o que o liderado está passando. E aí ele vai direcionar algo totalmente diferente do que o cara estava esperando. Por isso tem tanto turnover dentro das empresas, tanta saída de pessoas. Porque a pessoa não sabe passar para ela o que ela precisa ouvir. Só que às vezes ela também não soube como transmitir. E aí o gestor sofre com esse processo. Ó, a nova avião aqui, tá vendo? Uma pausa. Passou. Deu certo. Tem alguém aí ao vivo no Instagram? Tem alguém aí com a gente? Tem. Perguntas? Tem parente meu também. Parente meu também. Marco Baldan, deixar meu abraço. Pensa num cara inteligente, num cara sábio, é esse Marco Baldan aqui também, viu? Faz muito podcast, um cara que tem muito conteúdo. Um cara que eu acho incrível, viu? É um mentor que eu tenho na minha vida aí. Luiz Fernando Câmara, mentor, tem alguns caras aí que é forte. Uau, gente, obrigada, viu? Obrigada por estarem aqui. O lançamento tinha que ser em grande estilo, né? Eu tinha que convidar uma pessoa que fosse o cara, né? Não podia ser qualquer pessoa. Tá vendendo coisa minha aí, mas tá bom, eu aceito, tá? É isso que ela tá falando. Na verdade, gente, eu convidei o Leandro pra me ajudar, né?
Mas isso é modéstia, né? Porque saiu do curso, a Aline fez o curso conosco de formação e dá um show em apresentar hoje, viu, dentro desse processo. A gente costuma dizer que a gente está aprendendo agora, tá? Nada é tão bom que não possa melhorar dentro desse processo. É verdade. Então, assim, retomando um pouco cada questão do avião, é onde que os gestores erram muito. Porque eles não sabem compreender, não sabem entender, e aí na hora de direcionar, ele direciona de uma maneira técnica. E aí ele não sabe direcionar da maneira que a pessoa, a gente fala aqui dentro do canal representativo dessa pessoa, ele não consegue entender qual que é o canal representativo, então ele fala uma coisa, a pessoa vai compreender outra. Relacionamentos, a gente tem casos de alunos, o Warren Buffett, que é um grande investidor no mercado financeiro, para quem não conhece, ele foi dono do Walmart. É um cara que é uma referência no mercado, é um cara que é uma referência dentro do mecanismo de investimentos. Só que ele tinha dificuldade de se expressar. Ele falou que o maior investimento da vida dele foi no curso de oratória, sabia? Olha. Por quê? Para aprender a liderar com as palavras, saber como transmitir elas com segurança, com firmeza, para aprender a liderar a si mesmo, as suas emoções, os seus sentimentos, e para pedir a namorada em casamento. Vocês acreditam? Ele ganhou 80 bilhões em 2018. Nossa. E aí ele tinha dificuldade, ele sentia muito amor, muito carinho pela namorada dele. E aí todas as vezes que ele ia namorar com ela criava uma expectativa de esperar, ainda mais naqueles tempos, eles são casais de idosos hoje, mas há muitos anos atrás a mulher não namorava por muito tempo. Uhum. E ela ficava criando expectativa e na hora dele pedir ela em namoro, em casamento, ele não conseguia. Não conseguia, e ó que ele já tinha intimidade com ela, né? Aí ela, acho que deve ter pensado, nossa, esse rapaz está querendo me usar, né? Dentro de um processo me enrolando, né? E ele fez o curso de oratória e ele conseguiu pedir ela em casamento. Eu brinco que acho que ela persuadiu ele muito bem, porque você vê, se em 2018 o cara ganhou 80 bilhões, acho que dá pra comprar umas bolsinhas, cara, né? Dá pra comprar uns sapatinhos legais. Migas que já tem mais de 3 anos de namoro, fica a dica. Tá? Ó, eu dou uma dica boa, fala pra ele fazer um curso de oratória que ele vai conseguir te pedir. Alguma coisa tem aí. Sim. Esse cara tem que ir pra Fox pra... Então, por exemplo, foi você ver, um rapaz que era um senhor, um empresário que era uma grande referência, ele precisou fazer um curso de oratória por causa disso. Jorge Paulo Lema foi um dos caras que mexeu comigo quando foi para fazer o curso. Porque eu me encantei com o processo, eu me encantei com a metodologia, achei fantástico. Falei, eu nunca vi em lugar nenhum, eu já tinha feito alguns processos de desenvolvimento, de terapia, curso de inteligência emocional, mas eu nunca tinha visto uma metodologia com tanta ferramenta e tanta técnica. E aí eu já fiquei encantado. E eu também fiquei sabendo que o Jorge Paulo Lema, para quem não conhece, ele é dono da Ambev, Lojas Americanas, Burger King, ele fez o curso de oratória na Vox to You. E aí eu falei, caramba, ele é uma referência para mim. Eu trabalhei numa empresa, PepsiCo, que era parceira né, da Ambev, e eu falei, caramba, o cara nessa magnitude, nessa proporção como profissional, ele é o cara mais rico do Brasil, é uma referência, ele ainda faz um curso de oratória. Aí eu parei assim e falei, caramba, e eu, desculpa a expressão, um porcariazinho desse daqui, viu, querendo que minha vida mude, que meus resultados mudem, sem investir em mim. E aí eu falei, cara, eu preciso muito disso. E aí investi dentro do processo, mudei minha vida, mudei o meu mecanismo. As pessoas que me veem, elas falam, pô, você é outra pessoa no aspecto profissional, você é outra pessoa no aspecto de liderança. Aí eu falei, pô, se eu tivesse feito esse curso lá atrás, né, eu teria facilitado. Mas é interessante que a gente ressignifique isso também. Eu falo, não é o se, o que importa é o que eu vou fazer daqui pra frente. O meu futuro, ele está canalizado no que eu faço hoje, eu deixo de fazer hoje. Invisto hoje, eu deixo de investir hoje. É o meu resultado do que eu faço hoje, eu deixo de fazer, invisto, eu deixo de investir hoje, que vai proporcionar para mim daqui 2, 5, 10 anos o resultado que eu almejo. Se eu não fizer nada, tá tudo certo. Daqui 2, 5 e 10 anos eu vou ter o resultado de hoje. Se eu fizer muito, investir em mim, canalizar em mim, me desenvolver, daqui 2, 5 e 10 anos é impossível eu estar vivendo a mesma vida. Impossível, porque eu tenho ferramentas novas, eu tenho habilidades novas, então ela vai me levar para horizontes. A frase de Albert Einstein da mente se abrindo. Então eu começo a enxergar um novo horizonte. Aí eu falo que a Vox to You mudou minha vida.
Mas mudou mesmo, mudou com a minha questão de relacionamentos com a minha família, mudou muito a minha questão profissional, mudou muito a minha questão como ser humano, como pessoa. Eu tinha algumas crenças limitantes também. Eu fui fazer a terapia para tentar entender isso. A terapia me ajudou bastante, mas a Vox virou essa chave. Ela virou, porque eu não conseguia conversar, por exemplo, com pessoas muito bem-sucedidas, eu tinha medo. Tinha medo mesmo. Eu usava uma ferramenta, uma desculpinha, uma muletinha, que eu falava, eu gosto de conversar com gente simples. Eu sou simples. Eu gosto de conversar, porque esses ricos, esses caras tudo... Olha como que era uma crença minha e eu deixando de vivenciar coisas maravilhosas porque eu me achava limitado. E aí eu fazendo um curso na Vox, eu lembro que eu fui conversar com um procurador federal. Isso foi uma virada de chave. Eu falei, caramba, meu... Eu tenho ferramenta e habilidade para chegar, mas olha como que a crença é. Quando eu recebi o contato da pessoa para mim poder fazer uma reunião com ele, a minha tendência foi não querer fazer. Eu falei, opa, peraí, eu ainda fui estudar o cara falava 3 línguas, o cara tinha 3 faculdades, eu falei, meu Deus, para que eu fui tentar ver esse cara? E aí eu parei assim, falei, opa, peraí. Eu tenho ferramentas, eu tenho habilidades novas. Eu não sou mais aquele cara que era antes. Aí eu ressignifiquei, reprogramei minha mente e fui lá. Aí conversei com o cara. Primeiramente eu tomei um bolo dele, olha como que é as coisas. Eu tomei um bolo e aí eu briguei com ele, porque eu falei, eu fui responsável para te atender no dia tal, na hora tal, e você deu um bolo para mim. Que ele falou, ele me deu um bolo, me ligou, o cara saí com alguns amigos, me desculpa, vamos marcar segunda-feira? Eu falei, não vou marcar com você na segunda-feira. Aí ele até estranhou, como assim você não vai marcar comigo? Eu falei, não vou, porque a minha reunião com você era hoje, sexta-feira, às 13h30. E dentro desse mecanismo das 13h30, você não estava aqui, eu estou. Você era importante não pela sua posição, você era importante que para mim você se tornou importante no momento que eu ia te atender. Só que eu deixei de atender alguém muito importante também. Para vir aqui, só que você não honrou o compromisso que você fez comigo. Então não sei se eu vou te atender na segunda-feira. E aí eu por dentro falei, se eu não atender, meus patrões vão me mandar embora, né? Mas mantive a postura, falei, tem que usar de técnica aqui. Mantive a postura e com muita conversa, eu falei, não, tudo bem, na segunda-feira eu vou te atender. Ele falou, não vou nem almoçar. Eu falei, não precisa disso, desde que você realmente tenha compromisso com o que você está falando, porque eu vou estar aqui na segunda-feira às 13h30. Saí de lá igual um galo. Eu falei, caramba, olha aqui como ferramenta, habilidades novas, mecanismos, ele começa a te modelar, melhorar você. E aí eu saí de lá tranquilo, sereno, falei, opa, na segunda-feira eu voltei, quis me dar aquele medinho de novo, aí eu reprogramei, cheguei lá, apresentei, falei, esse cara não conhece de tudo, ele não sabe de tudo, com certeza tem coisa que ele não vai saber. Eu uso essa frase, nada é tão bom que não possa melhorar, ele pode melhorar em alguns aspectos. Aí eu peguei, apresentei para ele, esse cara agradeceu. Ele falou, cara, obrigado por vocês terem trago um curso desse daqui para o Uberlândia. Como o Uberlândia precisava de um curso desse. Eu não vou falar que ele se tornou um amigo meu, mas se tornou um colega. Ele me indica pessoas, passou alguns meses. Olha tanto que isso é engraçado quando você realmente se posiciona. É engraçado que eu marquei um workshop e eu convidei ele. E aí, acho que era coisa de um mês depois. No dia do workshop, 10 horas da manhã, ele me ligou, mandando mensagem, falou, Leandro, eu tô muito ruim, eu não tô legal, eu vim pro escritório, mas eu tô com muita dor de cabeça, muita dor no corpo, acho que eu peguei uma gripe, eu vou pra minha casa pra me dar uma descansada, pra me dar um jeitinho no workshop. Eu até brinquei, falei, doutor, tal, não posso expor, não se preocupe, a gente vai ter outros, mas assim que você estiver bem, eu faço questão. Ele falou, não, Leandro, eu vou tentar me recompor, e se eu estiver bem, eu vou. 4 horas da tarde ele me ligou de novo, justificando porque ele não ia. Eu falei, olha a autoridade que eu tive lá. Olha na hora que eu cheguei e me posicionei, o que isso ocasionou. Aí nisso ele justificou, veio a pandemia e a gente ficou basicamente mais de um ano sem se ver. Aí eu tava malhando numa academia, até numa academia que diferente da que eu costumo malhar. E aí eu tava indo no sábado, e aí eu tava olhando uma pessoa mais barbuda. E aí eu falei, será que é o doutor tal? E eu fiquei naquela, será que é o doutor tal? Será que não é? Será? Eu falei, não, peraí, deixa eu malhar um tempo aqui. Só que eu falei, cara, a comunicação me fez ter canais e eu consegui chegar nas pessoas. Aí eu peguei, falei, eu vou chegar nele lá. Na hora que eu cheguei nele, é engraçado que ele tava com o celular na mão, pesquisando meu Instagram.
Muito louco isso. Pra ele ver uma foto. Na hora que eu cheguei perto dele, tava minha foto assim, ele até tirou a foto rápido. Aí eu falei, doutor tal, né? Ele falei, você lembra de mim, da Vox to You? Lembro, Leandro, claro. E a gente começou a bater um papo, eu falei pra ele que tinha aberto uma Vox, ele me parabenizou, eu falei, não, vou lá pra tomar um café. Olha como que isso marca. Aí disso daqui, rompeu muitas coisas na minha vida. Desde 2019, eu tinha um objetivo, eu não falo de meta, porque meta todo mundo tem. Eu tracei um objetivo que eu queria ouvir o Eike Batista. O Eike Batista teve um processo na Vox também, de aula, de se desenvolver. E aí eu falei, cara, esse cara foi o único brasileiro que conseguir estar entre os 10 mais ricos do mundo. Eu queria ouvir o que esse cara tem para falar. E aí em 2019 teve uma possibilidade de uma reunião online, e acabou que não deu certo, mas eu continuei seguindo minha vida, rompendo, me desenvolvendo, com a Vox ainda continuei buscando novos processos. Em 2022 eu recebi um convite para mim estar numa mentoria com o Eike Batista lá no Rio de Janeiro. Uau! E eu falei, caramba, aí veio, agora já não veio mais aquela, o que eu vou falar pra esse cara? O que eu vou chegar? Nossa, eu fiquei assim, louco. Já me preparei, vou ter essa mentoria, tipo 4, 5 horas de mentoria com ele lá no Rio de Janeiro. Lá no escritório dele, na sala dele, lembro que eu filmei a sala dele. Isso me marcou tanto que foi um dos ideais que eu coloquei em 2019. Eu falei, olha como que quando você muda sua mente, seu mundo muda. E eu mudei meu mundo. E aí eu estava com ele lá em novembro de 2022, falando... Tete a tete, tinha outras pessoas, tinham 5 pessoas, era para ser 10, acabou que foram 5. Eu falei, cara, eu tô num grupo seleto com um dos caras que foram um dos caras mais importantes no Brasil, independente das circunstâncias. Mas, pensa, eu falo que eu saí de lá com HD fundido, né? Porque é tanta coisa que o cara tem de avanço, a mentalidade dele é tão gigantesca. E eu falei, cara, que inteligência, que formato de ver a vida. Eu até brinquei, né? Eu falei, cara, onde que eu tava? O que eu estou fazendo? Eu brinquei, né? Falei, onde que eu vendo um rim meu aqui para eu poder participar desses processos? Porque eu fiquei encantado com a versatilidade, a mentalidade ampla, aonde que esse cara vai chegar. Todo milionário que quebra sabe se tornar milionário de novo, porque ele tem experiências vividas. E aí eu falei, cara, olha que incrível, eu fiquei tão louco, eu não sou um leitor assíduo, eu leio, mas eu não sou aquele leitor que devora muito. Mas eu li um livro dessa grossura em 4 horas e meia, tanto que eu fiquei alucinado com o processo. E isso tem mudado a minha vida. Eu falo que a comunicação, eu falo que o curso de oratória, ele literalmente mudou minha vida. Porque eu consegui pegar tudo que eu tinha de ferramentas, tudo que eu tinha de sonhos, de habilidades, de vivência. Eu fui com 34 anos, e com vivências que eu tinha, eu consegui posicionar tudo isso em resultados, consegui posicionar tudo isso em vender ideias, em chegar aonde eu quero chegar. E aí hoje eu não vejo mais horizontes de barreira. Eu vejo que com ele foi tete a tete, falamos ali, aprendemos, me posicionei, falei coisas que queria ter ficado mais outras vezes. E vão se surgindo novas oportunidades, novos conceitos. E tudo isso é você se desenvolver. Leandro, você estava falando aí e veio um monte de coisa na minha cabeça aqui em relação à faixa etária para iniciar um processo, né, eu acho que é autoconhecimento que fala esse caminho, né, na Vox. Tem faixa etária para isso? Porque eu vejo assim, hoje eu fico, devido também a ter passado por alguns cursos, processos, né, para trabalhar a mentalidade, fui para a Vox para me desenvolver profissionalmente, mas desenvolvi, não tem jeito de não desenvolver pessoalmente, tá, gente? Não é um ou outro, é os dois, ou é nada, ou você se entrega mesmo, ou é nada, né? E eu fico olhando os meus filhos, por exemplo. Tem coisas que eu acho... Estão quantos anos? O Murilo tem 12 e o Enzo tem 8 anos. O Murilo tem 12 e o Enzo tem 8. Olha o tanto que é interessante. Eu vou dar um adendo dentro disso que você falou sobre essa questão que não é só uma parte, é outra parte também pessoal.
E a gente trabalha não somente a questão técnica ou não somente a questão pessoal. Porque tem muitas pessoas que emocionalmente ela é boa, ela é tranquila, é forte, tem uma boa referência. Só que ela tem dificuldade técnicas, por exemplo, de expressar determinados tipos de coisa. Vem vícios de linguagem verbais e não verbais, aqueles famosos né, tipo, porque. Gente, voltamos. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. A tecnologia ela é boa, mas às vezes a gente costuma dizer isso que é os 10%, né? 10% que foge do nosso controle. Tem coisas que fogem do controle, né? Cair a internet não é nossa. Tem vezes que é mais de 10%. Mas ó, a gente fala que 10% nunca poderá ser maior do que 90% de oportunidade de decisão. A gente podia, nossa, que caramba, que porcaria, né? Caiu, nossa, tudo foi... Não, pelo contrário, você retoma isso como aprendizado e volta melhor, você volta mais forte. E isso é inteligência emocional, é você não se impactar com as coisas negativas, é ressignificar, pegar do negativo e criar como oportunidade. Então, trazendo um pouquinho do que você me fez a pergunta, já tá? Já voltou? Já voltou. Tá. Sobre a questão de idade. A gente tem uma média de faixa etária de entre 30 a 45 anos, isso é a média de faixa etária. Porém, a gente já tinha alunos novos de 17, 18, 19, 20, 25, como a nossa aluna mais velha tem 70 anos. É muito legal. Eu já vi ela lá na escola. Ela faz o curso porque o neto dela fazia direito, advogado, tinha muita dificuldade de se expressar, de comunicar. O neto dela começou a fazer o curso com menos de um mês, ela falou, não, eu quero fazer esse curso também. Até teve 2 aulas que eles fizeram juntos, 2 ou 3 aulas juntos, eu achei incrível aquilo. Neto e vó na mesma turma de se desenvolver num curso. E ela é incrível, ela faz mestrado no Rio de Janeiro para poder se desenvolver. Então hoje o curso abriu um novo leque também. Porque, por exemplo, você falou que quando você era novinha, você tinha muita dificuldade. Leandro, totalmente. Por exemplo, eu lembro de uma festa que a gente estava nos parentes meus, que eu correndo, na hora que chegou acho que um primo meu, um tio meu com a câmera, eu lembro que eu me encostei na parede e fiquei assim, ó, até ele passar, o tanto que eu não gostava de me expor. E isso é uma dor que muitas crianças já sofrem. Nesse momento agora, esse novo tempo, pior ainda. Porque os meninos só sabem estar pela tecnologia. As conexões interpessoais estão assim, um caos. Os grandes gestores, os grandes empresários estão apavorados com o que vai ser a próxima geração relacionada à liderança. Nossa, é assustador. Muito. É assustador. Muito. A menina que eu te falei lá, a menina tem 18 anos. Fazendo o curso, e ela falou que não sabia mais como se comunicar, como interagir com as pessoas. Então hoje a Vox também tem cursos que é o Vox Teens e o Vox Kids. Você jura? Já lançamos Vox Kids, Vox Teens e Kids, pensando já nesse público. Por exemplo, eu tenho meu filho também, meu filho se expressa, mas tem muitos vícios de linguagem, tipo, ele é muito prolífero na forma de falar, fala muito, rodeia muito, não consegue ser objetivo, então eu vou ajustando ele nesse jeito. Ele fica tipo, eu falei, tipo o que, filho? Você já falou, mas tipo da onde? Então eu vou trazendo, mas a gente vai implantar agora, já foi liberado, a gente vai implantar a Vox Kids e Teens, para já trazer essas ferramentas, e esses jovens vão sofrer muito menos do que a gente sofreu. Essencial. Então não tem um limite de idade, tanto, lógico, também não vai colocar menino de 2 anos, não tem necessidade, 2, 3 anos, mas assim, a partir dos 7 anos, já pode trabalhar esse processo do curso, até porque eles aprendem muito rápido, e faixa etária limite não tem. O Jorge Paulo Lema tinha quase 80 anos. E foi fazer um curso de oratória. Então não tem limite para se desenvolver, porque é um problema mundial. O cara tem muito conhecimento técnico, tem muito estudo, tem muita ferramenta, mas ele não sabe se expressar. E é interessante isso, essa informação, porque às vezes a pessoa não consegue se expressar dentro de casa. Às vezes a pessoa não consegue se expressar entre marido e mulher. Às vezes não consegue se expressar entre pais e filhos. O tanto de problema que tem de relacionamento entre pais e filhos. Porque os pais não compreendem os filhos ou não sabem como transmitir. A gente tem alguns casos de alunos
que voltaram a se relacionar com suas esposas. Teve casamentos que foram reestruturados. A gente tem relacionamento entre pais e filhos. A gente tem casos de mães que, devido a algumas situações, meio que abandonaram os filhos e retomou. Como a gente tem casos de pais que tinham se separado ou muitas vezes estavam dentro de casa, mas não conseguiam ter uma conexão com os filhos, que retomou esse processo. Então a gente trabalha tanto a questão técnica de trazer ferramentas, habilidades para que você consiga potencializar tudo que você tem. Então aprender a se posicionar melhor, a falar de um modo mais seguro, com mais convicção, organizar bem as ideias e como transmitir, fazer qualquer tipo de apresentação, como a gente também trabalha o desenvolvimento pessoal. Como eu falei sobre as crenças, os mecanismos emocionais, às vezes eu deixei de fazer tantas coisas porque eu tinha medo, insegurança, não conseguia me posicionar. Então a gente trabalha todas as vertentes dentro de um processo para que seja efetivo. Porque isso é tão louco hoje que no mercado 9 a cada 10 pessoas que eram contratadas pelo perfil profissional estão sendo demitidas pelo perfil comportamental. Então, pra você ver, tem gente que pode ser extremamente técnico. Se fala muito nisso atualmente. Sim, né? É o novo processo do mercado. Estou ouvindo muito isso. Aí ele pode ter muito conhecimento técnico, mas se ele não souber criar conexões, gerar network, saber dar treinamentos, saber transmitir informação, saber liderar, se ele não souber se comunicar, ele está perdido no mercado. Que no contexto, por isso que eu te perguntei das crianças, porque no contexto agora, tecnologia, daqui pra frente, né? A tecnologia não vai parar, né? Vai então, agora daqui pra frente. E aí as nossas crianças, né? Com a questão de se relacionar, como que vai ficar eles? É assustador, viu? É assustador o que a gente tem visto, assim, a gente... E os pais, por exemplo, igual você falando, os pais ficam loucos, na hora que o pai faz o curso... ele fala, como meu filho precisava disso, como meu filho precisava vivenciar. Eu já vejo a necessidade nos meus filhos que ainda são crianças, né? Você falando aí em relação à faixa etária, eu vejo que umas coisas assim, igual você falou lá atrás, no início da nossa conversa, você falou que a gente tem muito não, né? A gente cresceu com não. E eu percebo, outro dia eu tava conversando com o Rafa e com um casal de amigo nosso, eu percebo que a geração dos meus pais, por exemplo, não sei se é da mesma geração dos seus pais. A geração... mais novo que você. Hã? Não é, gente. Nós temos a mesma idade, tá? E a geração dos meus pais, ela foi uma geração assim, muito dependente emocionalmente dos pais deles. E cheia de conflitos. Inclusive, eu acho que, na maioria das vezes, os fatores que mais potencializam assim, a nossa geração, por exemplo, a entrar numa depressão, a não saber para onde ir, né, onde que vai ali e tal, é justamente esse impacto lá atrás. Porque eu vivi muito isso, sabe? Essa questão da escassez mesmo, aquele ambiente de escassez que era só aquilo ali pronto, e eu sempre fui muito sonhadora e ao mesmo tempo vinha rupturas ali, né? Parecia que te vetava, né? Exatamente. O que acontece? Até dentro de um dos conceitos que a gente começa a trabalhar sobre essa inteligência emocional também, a gente começa a trabalhar realmente o teu presente para o futuro. E a gente começa a trazer, quando você vai fazendo cursos assim, para se autoconhecimento, mecanismo de auto se desenvolver, você começa a compreender coisas também de uma forma diferente. Por exemplo, a gente culpa muito os pais também, porque a gente não alcançou isso, a gente não chegou em determinada situação, porque meu pai, porque não me ajudou, porque não contribuiu. Mas espera aí, qual o processo que seu pai viveu? Exatamente. Quais foram os ensinamentos dele? Hoje a gente tem muito mais informação do que eles. Por isso que eu falo, você é o que você viu e sentiu da tua infância até aqui. Mas quando você se torna adulto, você é 100% responsável do que você vai fazer daqui pra frente. Você é responsável. A decisão é sua se você quer que a vida continue da mesma forma ou não. Agora, se você não buscar se desenvolver, não adianta chorar e colocar a culpa nos outros. É muito mais fácil colocar mesmo. Mas, por exemplo, isso fluiu muito pra mim. Eu falei, cara, meu pai não teve o que eu tenho de conhecimento. Ele não teve oportunidade de se desenvolver como eu me desenvolvi.
Meus avós não ensinavam para ele. E vai imaginar quantas coisas meu pai não pôde fazer, e por não poder fazer, ele não pôde realmente replicar. Só que eu posso ser diferente com os meus filhos. Eu posso ser diferente com a minha geração, com a minha família, com a minha esposa e assim por diante. E aí, buscando me autodesenvolver, buscando ferramentas, é onde as coisas começam a mudar. É onde realmente os resultados começam a mudar, é onde os relacionamentos começam a mudar, a tua visão começa a se tornar uma visão mais ampla para outros tipos de coisa. Então aí a gente se desenvolve. E aí o bom é que a gente tem a oportunidade de a gente conseguir fazer isso com os nossos filhos. Então hoje você tem muito mais informação, você tem muito mais conhecimento, você tem muito mais bagagem de você realmente ajudar seu filho. Vai errar? Vai, é um modo natural. Mas conforme você se desenvolve, você tem mais mecanismos técnicos e habilidades para você ajudar eles. Então, é quebrar realmente esse processo. Obviamente, como eu falei, tem pessoas que têm dificuldade e aí precisa de ajuda de determinados profissionais. Mas eu falo que a maior de todas as ajudas que você vai ter é quando você começar a olhar para você e investir em você. Porque, como a gente falou, loucura é querer estar diferente fazendo o que é sempre feito. Mas se você não olhar para você e não se desenvolver, se você não olhar para você e canalizar o melhor em você, como é que você vai conseguir fazer o melhor para os outros? Como é que você vai viver o melhor da sua vida? Como é que você vai experimentar coisas melhores? Como é que você vai chegar em novos horizontes se você não busca novas alternativas? É impossível. E o tempo passa. Vai passando o tempo, vai passando o tempo. Na hora que eu me toquei, eu falei, cara, eu tô com 34 anos. Quem eu sou? Que legado que eu estou deixando para o meu filho? Meus filhos, qual a história que eu estou deixando aqui na Terra? A gente precisa, às vezes, encontrar um propósito. Eu falo que o segredo do sucesso é a constância no propósito. As pessoas, elas querem resultados, as pessoas, elas querem alcançar grandes horizontes sem passar pelo propósito. E aí você não vai conseguir. Porque se você só olha o resultado, você não vive um propósito. Então não tem como você chegar no resultado se você não participar daquilo. E eu brinco, se você não está disposto a passar pelo processo, você não chega no seu propósito. Se você tentar, você vai ficar por muito tempo. Agora, quando você realmente passa e vive pelo processo, o propósito acontece sobre a sua vida. Então, o sucesso nada mais é do que você estar disposto a viver o propósito, a viver o processo do propósito, a estar antenado no processo para chegar ao propósito, a chegar no objetivo, porque você tem um propósito de chegar no objetivo. Agora, se você não estiver disposto, e a gente está vivendo na época do fast food, que é tudo muito rápido, que eu quero para ontem, que eu quero não sei o que, ele chega com alunos lá que o cara quer que 10 anos da vida dele aconteça em um dia. E não quer viver o propósito, eu quero resultado rápido. Eu falo, se você não viver o processo, não tem como ter propósito. Tudo que você tenta ultrapassar, tem uma comprovação dentro disso daí, e até dentro da terapia, muito expressado esse processo. Eu digo, aquelas pessoas que não engatinharam. Tem menino que se arrastou e aí depois já começou a andar. Na questão neural, existe uma lacuna aqui. E você pode ver que pessoas que são mais estabanadas, que batem demais nas coisas, que tropeçam muito, que caem, é porque ela tem um processo que não foi bem elaborado lá atrás. Porque ela pulou um processo. E aí tem uma falta, tem um déficit disso daqui. E aí você começa a tentar estudar a pessoa, você começa a compreender que dentro desse processo houve aquela lacuna de falha, e na hora que haja a lacuna de falha, não tem como ela chegar dentro desse objetivo. Então, quando você passa por um processo, por todas as etapas, o que vai acontecer? Você vai ter um negócio mais bem estruturado, mais bem organizado. Então, cara, a mente é incrível. Eu sou apaixonado pela mente. Por isso que eu aprendi a me desenvolver dentro dessa área da programação neurolinguística. Porque eu vivencio isso a todo momento. Como eu falei, se assustou que eu faço a leitura em 2 minutos. Mas é você compreender o que é transmitido. Você aprender a olhar detalhes. E isso facilita o seu mecanismo de comunhão, o seu mecanismo de acesso, o seu mecanismo de ser mais assertivo, de você não ser agressivo, de você transmitir o que faz sentido para outra pessoa. E quando você faz isso, ou seja, você se destaca.
é fato, tá? Nem todo bom falante, ele vai ser um bom empresário, um bom gestor. Mas todo cara que é um grande empresário de referência, um bom gestor, um bom presidente, ele é um excelente comunicador. Melhor. É verdade. O Igor Batista falou isso. Teve um rapaz lá que estava perguntando muito sobre o bilhão. Como é que faz para chegar no bilhão? Como é que faz para chegar no bilhão? E ele deu uma dura no cara. E ele falou, aí ele até brincou, né? Porque como era da faz walk to you, aí faz walk to you, faz walk to you, faz walk to you. Porque ele falou, foi através da comunicação que eu consegui 50 bilhões em investimentos para colocar no Brasil. Foi através da comunicação que eu consegui chegar em horizontes que a maioria dos empresários brasileiros não conseguiram chegar. Eu consegui se tornar uma referência, por quê? Porque eu sei me comunicar bem. Ele é um excelente comunicador. E olha como que quando você sabe se posicionar, você sabe organizar suas ideias, você sabe como direcionar, você se destaca. A gente está falando que é uma das soft skills hoje. Uhum. A comunicação tirando a inteligência emocional, que é mais algo que trava, porque você pode ser uma pessoa, um excelente comunicador, mas se emocionalmente você está ruim, não faz sentido. Uhum. Mas uma das principais é a comunicação. Porque é você saber transmitir, posicionar, ensinar. Tem gente que sabe muito, mas não sabe ensinar, então é a mesma coisa que não souber nada. E aí dentro dessas 9 a cada 10 pessoas que estão sendo demitidas por causa do perfil comportamental, é a pessoa que ela é extremamente técnica, mas ela tem dificuldade de criar conexões, ela tem dificuldade de treinar pessoas, ela tem dificuldade de multiplicar relacionamentos, ela tem dificuldade de criar processos, mas tecnicamente ela é bom. Olha, mas quer dizer que tecnicamente então não faz sentido? Não faz, porque ninguém vai pegar uma pessoa que não tem conhecimento técnico, por exemplo, na parte financeira, e vai colocar para ser diretor de finanças, não vai quebrar a empresa dele. Só que é agregar o que você tem de conhecimento técnico e as novas soft skills do mercado, para poder se projetar melhor. Então, ferramenta, habilidade, conceitos técnicos é realmente o mecanismo do mercado. E comunicação hoje é um dos principais. Liderança. Então, se a pessoa não sabe se expressar, se comunicar, construir ideias e transmitir ideias, ela já vai ficar perdida dentro do mercado. Então, tem que ter mecanismos técnicos, não tem jeito. Ou vai ter que diminuir os sonhos. Isso que você acabou de falar em relação à pessoa, ela procura para saber se comunicar ou para inteligência emocional, né? Porque a metodologia é isso. Qual é a dor assim que você sente mais do público que procura o curso, que vai na Vox? Então, a dor principal mesmo é aquilo que eu te falei. As pessoas não têm medo de falar em público, elas têm medo de errar em público. E aí esse medo bloqueia ela de... por exemplo, quantas vezes a gente está, às vezes, numa reunião, em um treinamento, e aí a pessoa chega lá e faz uma pergunta para você. Quem aqui está com alguma dúvida ou quem aqui quer dar uma opinião? A pessoa, não vou falar, porque se eu falar, vou falar uma besteira aqui, vão falar de mim. Aí o que fica louco do cara é que o vizinho dele aqui, o cara do lado, o outro vai lá, levanta a mão e pergunta o que ele queria perguntar. Aí já aconteceu comigo várias vezes. O marketing, por exemplo, já diz que quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Então, por exemplo, o cara que se fez isso, ele se destaca. Porque ele vai saber se posicionar, ele trouxe uma informação ali, eu dei uma ideia, eu fiz uma pergunta que às vezes, encanta o cara que está transmitindo. Falou, tá fazendo sentido para essa pessoa. E aí a gente fica lá enclausurado e a gente não fala. Quantas vezes eu fiz isso? Nossa, eu tentava não fazer, o mínimo de chamar atenção, eu queria muito chamar atenção. Mas quem não é visto não é lembrado. Então como é que eu vou me destacar? Como é que eu vou ser um profissional de referência? Como é que eu vou ganhar mais? Como é que eu vou chegar em horizontes maiores profissionalmente se eu não me posiciono? Então, agora a gente teve um caso de uma menina que ela trabalhava numa empresa há 15 anos. Desses 15 anos, por 11 anos ela estava tentando passar no processo seletivo, para um processo de gestão. 11 anos. E assim, não era uma menina qualquer. A menina tinha curso de publicidade e propaganda, tinha curso de administração, tinha curso de inglês, curso de espanhol. E o pior, ela era líder lá, ela era líder dentro da empresa. Só que ela queria ser gestora e ela não conseguia se vender, não conseguia se posicionar. Ela vinha de uma comunicação mais simples, aquela comunicação mais reservada.
E para um processo de gestão, eu brinco que ali muda a mesa, muda a cadeira. Ali é outro patamar, a pancada ali é outra, a personalidade, a força no processo de gestão lá de diretores, gestores que são num canal maior, é complicado. E aí ela me procurou para se desenvolver. Ela até falou, pô, Leandro, eu estou pensando em fazer uma terceira graduação de processos gerenciais. Eu falei, você pode fazer 10 graduações, que você não vai conseguir. Como eu falei, faculdade não forma profissional. Mas não é somente pelo conceito da faculdade, é porque você precisa aprender com isso. Eu até falei, você não é uma má funcionária, porque se você está há 15 anos no grupo, é porque você é uma boa funcionária. 11 anos trabalhando com liderança, você é uma boa funcionária, mas eu acho que você não consegue se posicionar e se vender para estar nesse grau. Sua coordenadora deve estar subindo alguma posição ou surgir alguma posição interna. Ela falou, a minha coordenadora vai para a diretoria. Eu falei, você acha que ela vai colocar alguém abaixo dela pior do que ela? Mais fraco do que ela? Não vai, porque senão ela já vai subir se queimando. Ou ela coloca alguém que é do mesmo nível, ou ela coloca até melhor, porque aí ela já vai se posicionar. Então ela não te vê em cima disso. Aí essa menina começou a fazer o curso conosco, 7 meses de curso ela passou no processo seletivo. Nossa. Ela veio toda empolgada, falou pra gente, agora eu vou trabalhar com isso e eu vou coordenar. Só disso veio 7 meninas depois procurar a gente, só por causa dela. E olha como que houve uma mudança. A coordenadora dela depois falou, fulana, você era uma boa profissional, a gente sempre gostou de você, mas você não conseguia se posicionar num cargo mais firme, mais seguro. É a famosa bozinha. Você era bozinha demais e não pode ser. E não quer dizer que você tem que ter uma comunicação agressiva, não é que você tem que ser, o termo chefe hoje não existe no mercado. Se você for chefe e for só querer mandar nas pessoas, você já está perdido no mercado. Tá bem passado, né? É um dos 9 a cada que está sendo demitido. Então ela falou, só que você era muito bozinha e aqui é brincando cobra comendo cobra. Aqui a conversa é outra. E aí ela aprendeu a se posicionar, ela aprendeu a se colocar e a mulher falou para ela, não sei o que você fez, não, mas hoje eu te vejo diferente, eu te vejo numa postura diferente, num processo diferente. E aí deu esse feedback para ela. E aí, como eu te falei, veio outras meninas porque você tá diferente, você tá de um modo mais firme, mais seguro, parece que você deu uma virada de chave na sua vida. E isso faz sentido. Já teve casos de pessoas que deixaram de ganhar 3 vezes mais, amigo. Esse caso é muito louco. A gente já viu o caso de uma mulher que era uma servidora e ela conhecia de todo o projeto, todo o processo que era lá da onde ela estava, ela conhecia. Só que como foi um processo interno, não poderia dar direto para ela. Então houve uma abertura de processo para mais 5 pessoas, se eu não me engano. Ela sabia tudo e ela seria a pessoa daquele cargo. Só que ela nem foi fazer. No processo seletivo ela não foi, nem foi por medo de ter que fazer a apresentação, medo de ter que se posicionar. Aí o que acontece? Passou o processo, uma pessoa pegou e entrou. Uma pessoa chegou para ela e falou, fulana, você podia errar tudo que a gente ia te colocar, porque a gente queria você lá, só que eu não entendi porque você não foi fazer. Até por isso que ela veio buscar o processo do curso, porque ela falou, não, agora chega, ela ia ganhar 3 vezes mais, eu não falava o valor, mas era um valor considerável. Ela falou, não dá mais, não tem como mais eu perder mais oportunidades. Aí ela veio fazer o curso conosco, e engraçado que a filha dela estava indo pelo mesmo caminho. A filha dela com 21 anos, ela deu um depoimento lá que a menina não conseguia, a filha dela falou, gente, eu não conseguia pedir uma pizza, eu não conseguia ligar para pedir uma pizza. Então, assim, clausurada, muito inteligente, estudava muito, mas ela tinha muita dificuldade. E aí ela vendo isso, ela veio fazer o curso, depois trouxe a filha dela. Ela passou no processo seletivo com 4 meses de curso. Ela passou no processo seletivo não para aquele, mas ela já subiu. Ela tinha parado de fazer mestrado, voltou a fazer o mestrado, porque tem que fazer muita apresentação, então ela tinha parado. E aí vinha algumas crenças lá de trás que foram quebradas, teve técnicas que ajudou ela a se posicionar, vencer o medo, vencer as inseguranças, a timidez, e aí ela foi rompendo com alguns fatores. E aí colocou a filha dela, a menina, para quem não ligava para ninguém, a menina está trabalhando na Callink, falando com muitas pessoas. Então muda, a ferramenta, as habilidades, ela muda resultado, ela muda histórias. A gente fala que a Vox
a gente potencializa o melhor que as pessoas têm, porque tem muitas características, muitas habilidades que as pessoas têm de bom, às vezes ela não sabe aproveitar isso ou valorizar esse processo. Então a gente traz muita clareza para esse processo, e o que as pessoas não são boas, a gente traz ferramentas. Aí não tem como não ter novos resultados. Eu me atrevo a dizer, eu estou colocando isso daqui publicamente, para o meio onde tem muitas pessoas vendo. É impossível seus resultados se manterem da mesma forma quando você faz um processo de desenvolvimento. A não ser que você também não faça. Porque tem gente que pode fazer de tudo, mas se ela não tiver ousadia para fazer, também não muda. Exatamente. Mas eu falo que é quase impossível você não ter novos resultados se você tem ferramentas novas, habilidades novas. Então, para você que está nos ouvindo, ou você muda seus sonhos ou você aumenta suas habilidades. A decisão é só sua. Não dependa de ninguém, não espere de ninguém. É você. Se você não canalizar em você, você não entender que você é a melhor empresa a ser investida, o melhor negócio a ser desenvolvido, esquece, você não vai ter outros resultados. Só que o mercado está aí, né? E diante disso, eu quero trazer o último depoimento aqui para a gente encerrar. Na última conversa que eu tive com o Leandro, ele virou pra mim e falou assim, porque eu realmente estava com muito projeto ali paralisado, e a gente conversando, ele virou pra mim e falou assim, eu quero que você renasça como uma águia, como uma águia. E hoje, esse é um pontapé de um dos sonhos que eu tinha, de um dos projetos que estavam parados. Não vou chorar, hoje eu não vou chorar. Fica à vontade, sem julgamento. E estou muito feliz por você ter topado o nosso convite, principalmente por ser o primeiro episódio. Eu tinha que trazer uma pessoa que me passasse assim, tô em casa, né? E a gente, graças a Deus, a gente tem esse vínculo, né? Essa troca. O Rafa também te curte demais, curte todo o pessoal da Vox. O Rafa caiu lá de gaiato, o Rafa é meu marido, tá, gente? Ele ainda não fez, mas ele vai fazer o curso. Tô se comprometendo publicamente. Você tá se comprometendo publicamente. Eu vou sim. E a gente tá muito feliz de receber você aqui no nosso espaço. Volte quantas vezes você quiser. A casa é sua, nossa, né? E é isso, tô muito feliz. Olha, que bom. Não é isso. Um dos conceitos que a gente fala fazendo oratória, publicamente a gente não julga, mas a gente corrige que a gente quer o melhor. A gente nunca conclui uma apresentação, um processo com é isto que eu tenho para entregar para vocês. Foi incrível o processo, foi maravilhoso. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Mas para mim foi um grande prazer. Obrigado pelo chamado, obrigado pelo convite, obrigado por me dar a oportunidade de ser o primeiro, me sinto lisonjeado para isso. E para você que quer se desenvolver, para você que quer novos resultados na sua vida, independente somente da Vox, mas busque se desenvolver, buscar novas ferramentas, novos processos da sua vida, quantos e quantos sonhos deixaram de ser vividos porque você não conseguiu se posicionar ou mudar essa história da sua vida. Então, loucura é querer resultado diferente fazendo o que sempre foi feito. Então, a mudança está dentro de você. Cabe a você mudar, cabe a você tomar esta decisão e buscar ferramentas para que isso possa acontecer. Então, tudo depende de você. Tudo depende do que você se proporciona a fazer para você. A gente gasta dinheiro com coisas fúteis, com coisas sem sentido. E é na hora que você olha, o tempo passa e você fica no si. Eu falo que essa é uma das maiores dores das pessoas, é que se eu tivesse feito, se eu tivesse pensado antes, se eu tivesse elaborado antes, mas o si não muda a história. O que muda a história é o que você determina para acontecer no seu hoje. Então, se desenvolva, procure saber mais, procure entender mais. Tem a tecnologia hoje que favorece a fazer processos de cursos, a se desenvolver. Caso queira conhecer a Vox2U, posso falar onde fica? Claro, fica à vontade. Nossa unidade fica ali na João Naves de Ávila, 745, bem em frente à churrascaria Chimarrão, não tem erro. Vem tomar um café com a gente, tem café do bom lá, café bom. Coffee break lá, a gente trata bem as pessoas que chegam lá. É verdade, gente. A hora do intervalo é a mais esperada. Gostosa. Então vem tomar um café conosco, quero conhecer sua história, o que eu falei que a comunicação nos proporciona de conhecer histórias, de conhecer vidas e conectar pessoas. Então a Vox, ela une propósitos.
Então, quando a gente conhece as pessoas, é algo que faz muito sentido pra gente. Então, vem nos conhecer, nos siga no Instagram, vox2uberlandia.joãonaves. Vai ser um prazer trocar uma ideia com você, trazer uma palavrinha para você e a gente vai estar disponível. Então, fica meu agradecimento em poder contribuir um pouco aqui, em participar desse projeto lindo. Siga todo esse processo da FracCast. Veio com uma mentalidade inovadora. A Aline tem muita ideia legal, junto com o Rafael, um casal incrível, que tem muitas ideias, muitos planejamentos. A gente está caminhando junto com outros projetos aqui também. Sim. E assim, sigam, participem, porque vocês não vão se arrepender. Vai vir muito conteúdo, com muito aprendizado, muito conhecimento, porque ela é exigente nesse aspecto. Ela é a chata, que é aquela chata do lado positivo, que ela gosta das coisas, dos mínimos detalhes. Olha aqui, ó, um copo. Eu postei o convite que ela mandou pra mim, eu fiquei encantado com cada detalhezinho do que ela mandou. Aí eu já cheguei aqui, ela, não, mas eu queria ter feito mais, Leandro. Tanto que ela é exigente, mas assim, isso vem de uma pessoa que sabe onde quer chegar, que tem muito a agregar. Então participem, que vocês vão gostar muito daqui pra frente nos conteúdos que vão ser abordados, viu? E Leandro, prazer, obrigado, viu? Obrigadão, Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida e os seus sonhos e os seus projetos também. Amém, e assim será. Amém. Pessoal do Instagram, muito obrigado pela presença de vocês, viu, gente? Ó, valeu, brigadão. A gente não vai deixar as lives salvas, a primeira caiu. Essa também a gente não vai deixar, porque vocês vão assistir todo esse conteúdo no nosso canal do YouTube, tá bom? Se inscreva no canal, ativa as notificações. Os próximos episódios a gente vai fazer ao vivo pelo YouTube. Hoje não deu, mas eu justifiquei nos stories, né? Porque a gente não conseguiu, uma questão da plataforma. E a gente aguarda vocês no próximo episódio. Muito obrigada, sigam o nosso perfil. Deixem nos comentários aí a opinião de vocês. A gente postou um vidinho mais cedo do Leandro. Vão lá curtir, tá bom? Beijo. Um abraço. Até mais, gente. Até mais. E para vocês que estão aqui, né, no YouTube, acompanhe a gente, ative as notificações, se inscreva no canal e envie esse conteúdo para o máximo de pessoas, porque eu acho que todo mundo precisa ouvir o que foi dito aqui nessa mesa hoje. Até a próxima, gente.